Muito bom, questão 4, FUVEST 2011, estamos em Física. Gente, nessa questão, nós temos que usar a conservação do movimento. A conservação do movimento aplicado a colisões. E nesse caso é vetorial. Então eu tenho aqui o tal do Melcro, um bichinho aí, de seus 100 gramas, com uma velocidadezinha dele de 24 km por hora, vindo em direção horizontal à direita, enquanto que o gavião vai vir na direção vertical para baixo, onde temos a massinha dele, que o enunciado dá 300 gramas, e uma velocidade de 80 km por hora. Depois ele menciona que esses dois vetores, quando se colidem, quando o gavião pega o Melcro, ele adquire um outro vetor, sendo esse o vetor U, ele chamou, que descreve a velocidade do conjunto gavião mais Melcro. Bom, uma vez que nós temos a conservação do movimento, isso sempre vai acontecer em questões de colisão. Você tem que descrever vetorialmente essa conservação. Ela vem dessa igualdade. A quantidade de movimento que existia antes é igual à quantidade de movimento que existe depois. Porém, nesse caso, nós temos a quantidade de movimento do 1, que seria o Melcro, a quantidade de movimento 2, que seria do gavião, isso igual à quantidade de movimento de 3, que seria os dois juntos. Porém, essa soma vetorial. Uma soma de 3 vetores, ou 2 vetores juntos dando um só. Isso só acontece quando existe um triângulo desenhado entre esses vetores. É muito comum esse tipo de questão, portanto a resolução não vai ser muito diferente do que você vai encontrar em outras questões. Primeiramente, qual é a dica que eu dou? Desenhe um pontilhado em cima do vetor horizontal e o vetor vertical, deixando esse vetor em diagonal sozinho. E aí, como se fosse um trilho de um trem, você vai caminhar com esse vetor até aqui, para poder posicionar ele na linha horizontal ainda, mas já previamente formando um triângulo. Olha só, aqui é o vetor Uzinho, e aqui eu tenho o vetor do Melcro. O vetor do gavião, como ele é vertical, eu posso imaginar uma linha paralela aqui, que pode também estar representando o vetor do gavião, que é o que eu vou trazer aqui, sendo esse o vetor do gavião, formando 90 graus, e aqui seria o ângulo alfa, que ele já tinha definido para mim anteriormente. Então todo esse trabalho matemático é muito importante nessas questões, e não é difícil, é uma questão de treino. A pergunta, inclusive, que seria o gavião, a pergunta é muito sugestiva, ele quer a tangente de alfa. Bom, a tangente de alfa ela vai ser o cateto oposto pelo cateto adjacente. E o que seria o cateto oposto? Seria a quantidade de movimento do gavião, que é massa vezes velocidade. Então é a massa do gavião vezes a velocidade do gavião, dividido pela massa do Melcro vezes a velocidade do Melcro, que é o Mzão aqui, não é um U, tá? Esses dados você já tem. E não há necessidade de se preocupar com unidades, porque como vai se cortar tudo e o valor da tangente é adimensional, você não precisa se preocupar. 300 vezes 80 dividido por 100 vezes 24. Você já pode simplificar aqui os zerinhos. 3 vezes 8 dá exatamente 24, sobrando 10, sendo essa a tangente de alfa na questão. O segredo é a interpretação dos vetores resultantes numa colisão inelástica, que é o tema que vocês podem procurar. Num sistema vetorial assim, colisão inelástica.